num ataque terrorista Que horrível. em Bagdá. Essa foi, aliás, a pessoa que inspirou muito minha geração, que foi um negociador da ONU que teve um papel fundamental em vários processos de negociar a paz na Sérvia, por exemplo, no Timor-Leste, e muitos achavam que ele ia virar secretário-geral da ONU. Então ele estava assim em ascensão, aí o Bush chamou ele para a Casa Branca, diz, olha, eu sei que a gente invadiu o Iraque contra todas as regras, mas agora a gente precisa de vocês. E a ONU foi muito criticada por legitimar essa ocupação americana no Iraque. Ele topou e faleceu pouco depois, sendo vítima desse ataque de Al-Qaeda no Iraque. Tu já trabalhou na ONU? Eu fiz um estágio na ONU, que é algo muito comum, que na hora de você buscar primeiras oportunidades profissionais, foi em Brasília, trabalhando na área de desenvolvimento, uma experiência muito legal, mas para mim foi burocrático demais. Assim. Eu não queria estar num negócio onde você acaba sendo um pouco constrangido, né, por todo o tamanho dessa operação. Mas eu mesmo assim continuo achando que a ONU ela estabelece um diálogo permanente entre países. Ela não vai ser por causa da ONU que a gente não vai ter uma possível guerra no futuro entre a China e os Estados Unidos. Isso sem dúvida. Mas em termos de desenvolvimento, de direitos humanos, a ONU é realmente fundamental, porque em muitos conflitos nenhum país tem a legitimidade de entrar no meio e entregar ajuda, por exemplo, ou de coordenar a distribuição de refugiados. É alguém neutro, né? É alguém neutro. Por isso, o ataque contra o Sérgio Vieira de Mello, às vezes, é chamado de 11 de setembro da ONU, porque foi a primeira vez que a neutralidade da ONU foi desrespeitada. Foi um ataque contra ele? Contra a ONU, Entendi. Que foi justamente, vamos dizer, um dos precursores daquilo que a gente agora está vendo no Afeganistão, né? O Estado Islâmico, etc., que foram movimentos radicalizados que, em parte, devido à atuação americana, se formaram porque os Estados Unidos dissolveu o exército iraquiano. E foi um grande erro porque muitas dessas pessoas acabaram se juntando a grupos terroristas. Uhum. Então, assim, esse sonho, assim... A gente não pode ter expectativas de que a ONU resolva tudo, porque o sistema internacional é anárquico, não existe uma polícia internacional, então os países, no fundo, fazem o que quiserem. Né? Pode haver normas e regras, mas a ONU não está acima das nações, ela apenas busca coordenar melhor entre elas. Mas se você está lá achando... Assim, claro, todo mundo passa por um momento de decepção na hora de entrar nesse assunto, quando você dá conta, como você está dizendo, que realmente tem muita coisa que a ONU não consegue fazer. Porque quando a gente é criança, a gente fala, a ONU é o mundo se unindo e se governando o próprio mundo, que bonitinho. Aí você vê que é só Desculpa, mas é só um bando de burocrata que tem os seus... que são serventes das grandes potências. Se a China, a OMS, por exemplo... não fez uma investigação da China. Tá meio que foda-se, tá ligado? E aí eles põem toda uma banca que eles são os caras que vão fazer a regra pro mundo se comportar, mas na hora que eles têm que pôr a banca pra fiscalizar o chefe dele, ele fala, foda-se, não vou fazer isso. Mas na hora de pôr a banca pra cuidar da tua vida, eles têm a banca. O OMS falou que é isso, hein? Você não vai... você tá desrespeitando a lei da OMS. Mas veja... Isso foi igual com os Estados Unidos nas últimas décadas. Né? Você nunca vai ter uma organização que até fiscaliza as grandes potências. As grandes potências sempre vão ter privilégios. Mas eles oferecem algo em troca também. Então, a liderança americana, ela também gerou benefícios. Né? Ela, por exemplo, os Estados Unidos garante uma certa segurança nos mares. Então, quando a Vale manda minério de ferro para a China, ela não precisa contratar o exército brasileiro para proteger até lá. Não, tem um sistema estabelecido, tem muitas bases americanas em todas essas regiões, tem algumas regiões mais perigosas, onde tem... Somália e o caralho. Mas fora disso, existem um monte de bens públicos globais, que a gente chama, né? Tipo, os Estados Unidos oferecendo proteção para países, e isso... No caso da Europa, possibilitou a pacificação da Europa, uma região que nunca conheceu a paz. Né? Isso só foi possível porque os Estados Unidos falou basicamente,
olha, a gente cuida da segurança de vocês, vocês também não podem fazer nenhuma loucura contra a gente, né? Quando a Alemanha, por exemplo, decidiu não apoiar a guerra no Iraque, os Estados Unidos falou, olha, a gente está apoiando vocês aqui há décadas e vocês nem no Iraque querem nos apoiar. Havia muita pressão. Mas esse arranjo que, obviamente, os Estados Unidos fez para ter uma barreira contra a União Soviética, foi claramente algo que os Estados Unidos ofereceu, mas em troca, as regras e normas não aplicam tanto aos Estados Unidos, né? Então, foi agora a primeira vez o Biden que disse, isso é revolucionário do ponto de vista americano, que a pessoa responsável para assuntos de racismo e direitos de minorias pode visitar os Estados Unidos para analisar a situação interna. Que é um sinal de que, olha, o que os Estados Unidos está querendo dizer? Olha só, a gente também está se submetendo às regras de todo mundo. Que pode ser só para inglês ver, né? Mas assim... Provavelmente inclusive. A ONU nunca vai conseguir realmente confrontar as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial, que construíram a ONU. A verdade é que a ONU só teria esse papel de ONU, do jeito que a gente está pensando, se ela dominasse o mundo. Aí ela seria a ONU. Ser uma espécie de governo mundial, etc. O que, na minha opinião, seria horrível. O que você acha sobre isso? Você acha que seria a evolução que a gente caminha? Você sabe que isso é super interessante porque tem um